Olá, meus amigos do Enem pra Moçada. Mais uma aula de geografia. Agora vamos falar no assunto transportes no Brasil, que é um assunto importantíssimo para o Enem. Esse já caiu, e como é um assunto que ainda é pendente no nosso país, em qualquer Enem, em qualquer vestibular do Brasil, pode cair transportes. Então, eu vou botar uma imagem aqui para a gente refletir um pouco. Gente, analisa o contorno do continente africano e o Brasil. Claro que a África é muito maior que o Brasil. Isso aqui foi uma projeção que foi feita só para a gente analisar os contornos. Perceba que tanto na África como no Brasil, sempre as malhas ferroviárias, elas são da zona da mata para o litoral. Vocês percebem uma semelhança? Porque isso tem a ver com o processo de colonização. A colonização de exploração, ela sempre colocou os recursos naturais para exportação, e os meios de transporte sempre foram os vetores disso. Então, num primeiro momento, as ferrovias foram implantadas para escoamento de matérias-primas para os centros, os chamados países centrais ou centros de excelência. Então, era uma condição periférica. Pode olhar aqui na parte central dos dois continentes, praticamente você não vê ferrovias. Claro, tem a Amazônia, tem o Pantanal, mas não existia essa lógica. Era da zona da mata para o litoral. Perceba, a ferrovia Norte e Sul é a ferrovia mais importante do Brasil hoje. Porque ela já está, olha o nome, Norte e Sul. Ela faz praticamente um crucifixo, uma cruz dentro do país. É uma ferrovia de suma importância, porque ela vai diminuir a necessidade do caminhão percorrer grandes distâncias. A ideia é o seguinte: pegar nesse modal ferroviário e intercalar o caminhão. O caminhão chega à ferrovia, a ferrovia menor joga na ferrovia de malha maior e ela chega lá ao destino, muitas vezes portuário, porque hoje, na logística de transportes, é importante que você lembre disso. Um transporte só não leva todas as cargas. É preciso haver uma logística. Então, às vezes o transporte ferroviário, ele é apenas uma das fases do transporte da carga. Porque o caminhão ele vai para áreas mais distantes, ele percorre locais mais acidentados, e entrega, às vezes, um maior volume de carga para o trem, que de uma forma mais reta pode chegar com um maior volume de carga ao litoral e colocar no meio naval, que aí sim o custo cai e o volume aumenta. Então, a ferrovia Norte e Sul, desde Sarney que ela está sendo pensada, e infelizmente até agora não foi concluída, e parece que o governo federal, com a ajuda do Exército, vai concluir essa obra. Ferrovia Norte e Sul, porque nós temos problemas com as ferrovias. Olha só, gente, eu botei aqui os principais problemas das ferrovias brasileiras. A malha é insuficiente para a demanda nacional. Por quê? Porque o Brasil é um país de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. E de malha ferroviária efetiva, a gente não tem nem 60 mil quilômetros instalados. Ou seja, a nossa malha é pequena. As bitolas são diferentes. Sabe o que é bitola? É a largura do trilho. Estão entendendo? Um trem do Nordeste não anda no Sudeste. Um trem da Amazônia não anda no Sul do Brasil. Não anda. Por quê? Porque a largura da bitola é diferente. O estado de conservação é ruim. As ferrovias, elas não atendem às demandas porque não houve investimento. Existe uma dependência tecnológica em relação ao maquinário. Por quê? Porque as composições não são feitas aqui no Brasil. Quer dizer que o equipamento que se usa nas ferrovias vem de fora, vem de fora. E o setor foi privatizado, não esqueça disso. Hoje nós temos praticamente 95% do setor totalmente privatizado. E aí ficamos assim reféns dessa realidade. Olha, se eu coloco um mapa desse para você, você não entende muito o que é que se trata, porque é um emaranhado de fios
nossas estradas. O Brasil tem mais de 500 BRs federais, fora as estaduais e municipais. E o estado de conservação, principalmente na região norte, é assim. Só 10% é pavimentada. E isso é um problema histórico. Nenhum governador, nem presidente conseguiu solucionar. A Paraíba é considerada um estado de boas estradas, mas o fluxo aqui é menor. As grandes rodovias brasileiras estão com problemas. E aí veja só. Falta de iluminação e sinalização na estrada. Tem muitas rodovias que não tem acostamento, nem placas, que às vezes o povo arranca. Sabia que o povo arranca? Como? Vou nem dizer o time que torce para Iparangá. O cara arranca a placa para vender o cobre. É verdade. Aí você fica sem saber onde você está. Por quê? Roubo de placa de sinalização de trânsito. Ó, baixo nível de conservação com escassez de área de escape. Não tem acostamento. Você sabe o que é acostamento, né? Você está no carro, houve um problema, você quer mudar um pneu, você quer ver o nível do óleo, você para no acostamento. E quando não tem acostamento? É uma barranca, um penhasco. Imagina o risco. Nós temos muitos acidentes de caminhões e carros por falta de acostamento nas estradas. Essa dependência tecnológica aqui, em relação aos multinacionais, é que aí eu pergunto a vocês, eu sei que vocês não vão conseguir me responder com a verdade que a gente precisa, porque infelizmente, olha, qual o carro brasileiro? Qual o caminhão brasileiro? Qual é o pneu brasileiro? Me diga. Nós não fabricamos nada disso. E como é que a gente depende de um transporte que nós não somos autossuficientes? Isso aí é uma incoerência histórica, mais uma. O nosso país depende de um transporte chamado rodoviário, que não é controlado e produzido por nós. Isso é histórico. Então, nós dependemos do diesel, dependemos do etanol, da gasolina, do querosene, do gás natural, infelizmente, com insumos estrangeiros. E aí a insegurança e a violência crescente, porque o trânsito é caótico, não temos mobilidade urbana, nas rodovias não existe a fiscalização adequada, nem de peso, nem de velocidade, e aí as fronteiras abertas, o tráfico toma conta. Infelizmente, não estou falando nem de drogas só, estou falando contrabando, animais silvestres, armamento, tudo isso entra pelas rodovias. Olha só esse slide comparativo. Ó. A ferrovia, a hidrovia, a rodovia. Veja, um caminhão graneleiro com 28 toneladas, ele leva 1.680 sacos. Um vagão graneleiro leva 100 toneladas, leva 6.000 sacos, estão vendo? Uma composição ferroviária de 60 vagões, cada um com 6.000 sacos, dá 360.000 sacos. Olha só como o trem é muito superior ao caminhão. Aí perceba agora a questão da hidrovia. Ó, uma barcaça leva 1.100 toneladas, 66.000 sacos. Ou seja, um comboio com 6 barcaças leva mais do que um trem com 100 vagões. Estão vendo, gente, isso aqui? É o que eu estou querendo dizer a vocês. Que o transporte naval, ele é muito mais importante, porque ele é mais barato e leva mais carga. E o Brasil é um país aberto, banhado pelo Oceano Atlântico. Só que a nossa navegação ainda tem muito a melhorar. Nós dependemos de transporte rodoviário. E o rodoviário é incoerente, porque leva pouco, é caro. E o transporte ferroviário, nós não produzimos o material, os equipamentos, e ainda tem a diferença da largura dos trilhos. Estão vendo que quando chega no setor de transporte, nada funciona? Há um enorme potencial da cabotagem brasileira. E aí é importante que a gente converse isso. Ó. Nós temos 7.367 km de costa. É um litoral enorme. 80% da população está a 200 metros da costa. Veja só, a gente tem mercado consumidor, mão de obra e uma possibilidade de logística maravilhosa, porque o litoral ele é aberto, tá vendo?
A gente praticamente tem um litoral aberto. A atividade industrial é concentrada na costa, quer dizer, a gente tem matéria-prima, mão de obra, nós temos indústria e temos local de escoamento. O que é que falta? Investimento. Infelizmente, a nossa cabotagem ainda é pequena. Seria o seguinte, nós também temos problemas com os caminhos fluviais. Veja, as hidrovias brasileiras, olha como nós temos pouco. 12,3% das cargas movimentadas dos portos brasileiros passaram por hidrovia, isso dá desde 2011. Vamos botar coisa de 10 anos atrás, olha como é pouco. A gente tem hidrovia na Amazônia, alguma coisa no Tocantins, no São Francisco, no Paraguai e no Tietê-Paraná só. Por quê? Falta de investimento. Porque nós podíamos dragar, em alguns momentos, tornar o rio com a construção de eclusa. Eclusa é uma tecnologia que faz a embarcação se livrar dos obstáculos naturais para seguir o curso do rio. Nós podíamos construir eclusas, dragar os rios e escoar por dentro do território mais cargas. Nós temos a possibilidade da cabotagem, que é para escoamento externo, que é um navio fora do país, e temos os caminhos fluviais internos que não são tão bem explorados. Fazer o que, né? Olha, os portos estão sucateados em processo de privatização. É difícil um porto que consiga atender tudo. O Brasil só tem 7 corredores de exportação. O que é um corredor de exportação? É um porto que abriga qualquer tipo de carga. Se você chegar com carne, ele tem como acondicionar. Se chegar com pólvora, tem como acondicionar. Combustíveis, há toda uma informatização, guinchos automatizados. O que mais? A possibilidade de mudar o modal, ou seja, do caminhão entrar no trem para poder chegar ao navio. Ou seja, é um porto com N possibilidades. Até material radioativo, se for necessário, dá para armazenar. Então nós temos o quê? 7 portos assim, que é Itaqui, no Maranhão, que é Suape, Pernambuco, Tubarão, em Vitória, Santos, São Paulo, Sepetiba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paranaguá, no Paraná. Só são esses 7. E olhe no litoral de mais de 7 mil quilômetros. Então está faltando, né, gente? Investimento em portos. Então, ó, muitos rios estão assoreados, rios não são escavados, o leito não é profundo, não cabe muita água. A escassez de estaleiro, o Brasil não fabrica navio, gente. São poucos os navios fabricados por nós. Nós temos assim, numa média, num universo de 1000 navios, não chega nem a 200 fabricados aqui, infelizmente. A carência de profissionais qualificados. É preciso investir em engenharia naval, engenharia de pesca, porque é um setor que dá muito dinheiro e gera emprego. Ó, a culinária internacional, a gastronomia, depende da pesca. Você não vai ver restaurante chique sem atum, sem lagosta, sem camarão. Aonde você vai ver a culinária internacional sem esses itens? Sem mariscos? O Brasil tem abundantemente. A pesca e a agricultura podiam salvar muita população ribeirinha. Problemas de logística com cargas paradas pela burocracia. No Brasil, às vezes a carga fica 3 dias parada, esperando uma assinatura. Infelizmente, isso é realidade. Pela dificuldade de estacionar os navios, o fluxo é muito grande. Por exemplo, no Porto de Santos, às vezes tem que ter um rebocador para poder, o prático poder fazer o trabalho dele. Ou seja, fica, na maioria do tempo, 3 dias esperando, até mais, dependendo do fluxo. E o urgentemente de portos e águas profundas, o que é isso? É um porto que é construído dentro do mar, interligado através de um canal. Ou seja, ao invés do navio chegar no nosso cais, as nossas máquinas e caminhões vão até o canal encontrar o navio. O navio atraca a 1 quilômetro, a 2 quilômetros, dependendo da situação. O porto de águas profundas. Isso podia ser muito investido aqui no nosso país.
Sabe onde se investiu bastante nisso? Dubai. O Sudeste Asiático trabalha dessa forma, a China. E aí veja, transporte aeroviário. Quando você pensa no Brasil, no tamanho do Brasil, é impossível não entender que o transporte aeroviário é importante. Nós temos umas 4 empresas controlando a aviação aérea brasileira. Muitas já estão em crise, por conta principalmente agora da pandemia. Houve assim uma diminuição do grande fluxo turístico, mas é um transporte fundamental e que está em vias de privatização total. A Infraero e os aeroportos, desculpem, os aeroportos estão em vias de privatização. Olha só. Qual é o problema dos nossos aeroportos? Eles são muito próximos das zonas urbanas. Chega uma hora que nós ficamos pensando, se a cidade se verticalizar mais, acidentes aéreos vão ser mais intensos. Porque, não sei se vocês lembram disso, mas em 99 houve um acidente com um avião da TAM, o Fokker 100. Matou 100 pessoas, porque houve um problema mecânico assim que decolou. E o avião, o aeroporto de Cumbica é muito próximo assim, de áreas urbanas, consequentemente vitimou mais de 100 pessoas. A dependência tecnológica na produção de aeronave. Me diga aí um avião brasileiro, avião comercial? Avião comercial. Não estou falando de jato, não, que a Embraer estava produzindo. Mas não era só Brasil, França tinha a ver com isso. E a Embraer já está praticamente vendida. Nós não temos as aeronaves e os equipamentos. O controle de voo também é problemático, o equipamento nem sempre é moderno. As empresas estão em crise, em processo de privatização. Todas estão caminhando para isso, os aeroportos também. E o elevado custo operacional, que é um setor muito caro. O setor aéreo é caríssimo, porque usa uma gasolina diferente. O tipo de equipamento, computadores, sensores, as próprias turbinas, aqui é uma fortuna e infelizmente, tecnicamente, nós não estamos ao nível dos países desenvolvidos para dar o suporte. Infelizmente é muito caro. Então ficamos assim com a sensação de que o setor aéreo, o setor ferroviário, o setor rodoviário, o setor hidroviário, todos estão em crise, né, gente? É um setor que nada funciona no nosso país, é o setor de transporte. Temos que mudar isso. E aí é importante, eu botei 2 questões para a gente conversar um pouco, rapidinho, vamos fazer. O transporte público no Brasil sempre foi alvo de muitas reclamações ao longo do tempo. Na maioria das vezes, as queixas referem-se aos fatos de os veículos estarem sendo lotados, as condições ruins dos carros e a baixa qualidade dos serviços prestados. A insatisfação da população com o transporte coletivo na cidade brasileira, no entanto, não é tão uma questão recente. Pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPE, em 11 e 12, revelaram um quadro negativo, com avaliações classificadas como péssimas ou ruins, ultrapassando 60%. O brasileiro ele não é feliz com o transporte público, ele não é com de carga, com de passageiro, não é com aéreo, ou seja, é uma crise generalizada. Então, assinala a alternativa que nenhum dos principais elementos responsáveis pelos problemas de transportes públicos no Brasil. A ausência de veículos particulares tem demais. É o que mais tem, gente, é o veículo particular. Sem ele, a gente não conseguiria se deslocar. B. Crescimento das cidades menor que o campo, não é o inverso, as cidades estão cada vez maiores. 80% dos brasileiros vivem em cidades. C. Barateamento das passagens, elevando a procura e diminuição dos serviços. Barateamento, as passagens estão mais caras ainda. Principalmente agora, depois da pandemia, a tendência é aumentar tudo. D. Crescimento desordenado urbano sem um acompanhamento de infraestrutura. Olha aí a resposta. Não há planejamento suficiente em cidades, seja de porte médio, seja metrópoles, para a infraestrutura conseguir acompanhar esse crescimento. O crescimento é desordenado, sem planejamento. Resposta letra D. Porque a segunda diz o seguinte: o Brasil é um país de dimensões continentais, o que eleva a importância de uma articulada rede de transportes que integrem
de maneira eficaz e pouco onerosa todas as áreas habitadas e de uso do espaço geográfico do país. Nesse sentido, o sistema de transporte mais utilizado para o deslocamento de cargas qual é o nosso maior problema? É que nós nos vinculamos a um tipo de transporte que nós não dominamos o item-chave, que é o veículo. Qual é o veículo que mais é usado no nosso país? O caminhão, é letra A, é o rodoviário. Por quê? Porque como não tem mobilidade urbana, não tem transporte público suficiente, as distâncias são grandes, o que é que tem que acontecer? Não tendo ferrovia, usar rodovia. E rodovia polui, gera acidentes, congestiona, deixa todo mundo refém de um trânsito cada vez mais violento. Então, letra A. Tá bem, gente? Não é o ferroviário, não é o hidroviário, não é o aeroviário, não é o marítimo. O Brasil ainda tem mais de 60% das cargas no transporte rodoviário. E aí, estamos já no finzinho da aula. Eu acho que o transporte é um assunto que precisa ser revisado por vocês. Assim como cidadão, se você for cidadão, você tem que estudar os transportes para politicamente solicitar melhoras do poder público em relação ao setor, e como aluno, porque é um assunto que não vai sair da pauta do país. Se a gente trabalha a questão da infraestrutura, tem que entrar transportes. Tá bem, gente? Então, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.